Todos os anos, no Bussaco, faz-se a comemoração da vitória dos portugueses sobre as tropas francesas comandadas por Macena. Estas imagens reconstituem um período difícil da história de Portugal, o período das invasões francesas que ocorreu nos princípios do século XIX. Quais teriam sido os motivos que levaram os franceses a invadir Portugal? Nos finais do século XVIII, mais concretamente em 1789, em França, deu-se uma revolução que provocou modificações no modo de viver de muitos países da Europa. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, defendidas por estes revolucionários, foram rapidamente divulgadas, tendo como principal consequência a alteração do regime de monarquia absoluta para um regime em que os poderes estavam repartidos, a monarquia constitucional. Contra este movimento revolucionário opuseram-se os monarcas absolutos da Europa, que passaram a considerar a França como sua inimiga. O principal inimigo da França era a Inglaterra. Para a prejudicar, Napoleão, imperador dos franceses, decretou o bloqueio continental. Este bloqueio tinha por fim obrigar todas as nações que comerciavam por mar a fecharem os seus portos aos navios ingleses. Desta forma, a Inglaterra, que é uma ilha e que vivia do comércio marítimo, acabaria por se render. Portugal não aderiu a este bloqueio porque pretendia continuar a comerciar com a Inglaterra, nomeadamente vendendo-lhe algodão, tabaco e açúcar que vinham do Brasil. Esta recusa de Portugal em aderir ao bloqueio leva a que as tropas francesas invadam o nosso país. Portugal não estava preparado para se defender, tendo por isso deixado entrar os exércitos napoleónicos. A rainha Dona Maria e o seu filho, o príncipe Dom João, que governava em nome dela, e outros membros da família real, retiraram-se para o Brasil para não serem presos. No momento da partida da família real para o Brasil, chegavam a Lisboa as tropas francesas comandadas por Junot, que tinham entrado em Portugal pela Beira Baixa. Os franceses foram vencidos pelas tropas portuguesas, ajudadas pelos ingleses sob o comando de Wellington. Mas os franceses invadiram novamente Portugal no ano seguinte. O exército francês, desta vez comandado por Soult, entra por Chaves, avançando até ao Porto, cidade onde até hoje perdura na memória a época em que os franceses pilharam, saquearam e roubaram peças valiosas que faziam parte do nosso património monumental. Os franceses acabaram por se retirar, mas em 1810, novamente tropas francesas, entrando por Almeida, avançam até Viseu e Bussaco, onde são vencidas pelos exércitos anglo-lusos. É desta batalha que se faz anualmente a comemoração. Os franceses conseguiram reorganizar-se e avançaram então em direção a Lisboa. Aqui em Torres Vedras, portugueses e ingleses construíram estas linhas de defesa onde derrotaram mais uma vez os invasores franceses. Estes fugiram em direção à fronteira.
A paz definitiva foi então assinada em 1814. Entretanto, a corte permanecia no Brasil e esse facto mudou completamente a vida daquele território. O Brasil, tornando-se sede do governo, ganhou grande importância política. As pessoas mais notáveis e que exerciam cargos mais importantes passaram a viver aí, o que deu grande prestígio social àquela colónia. Verificou-se ainda um progresso cultural devido ao aumento da instrução e da atividade literária e científica. Foi, no entanto, no aspecto económico, que o Brasil sentiu maiores progressos, já que em 1808 Dom João VI abriu os portos brasileiros às nações amigas, autorizando que todos os produtos brasileiros fossem vendidos para qualquer parte do mundo sem terem que passar por Lisboa. A burguesia portuguesa via assim os seus interesses comerciais prejudicados e o descontentamento começou a alastrar pelo país. Os militares estavam descontentes devido ao facto do comando do exército ser feito pelos ingleses. A nobreza via-se afastada da corte pela ausência desta no Brasil. A população mais desfavorecida via aumentar as suas dificuldades devido à devastação do reino provocada pelas invasões francesas. Os burgueses queriam mudar a situação e participar nas decisões do governo, a exemplo do que viam acontecer noutros países. As notícias que vinham da Europa, de outras revoluções que tinham derrubado as monarquias absolutas e o clima de descontentamento que se vivia no país iriam provocar a Revolução Liberal que se deu no Porto em 1820. Esta cidade foi, na verdade, o palco principal da Revolução Liberal, assim como Manuel Fernandes Tomás foi considerado o seu organizador principal. E o que exigiam estes revolucionários? O regresso do rei, que continuava no Brasil, o fecho dos portos coloniais ao estrangeiro, o fim da Inquisição e a elaboração de uma Constituição. O rei regressa então a Portugal, as cortes reúnem e elaboram a Constituição que Dom João VI jura cumprir. Mas o que é uma Constituição? Vamos ouvir um texto de um escritor português recentemente falecido, Carlos Pinhão, que nos explica de uma forma engraçada o que é uma Constituição. Vocês têm ouvido falar de Constituição e talvez não saibam bem o que quer dizer, até porque há Constituição com C pequeno e Constituição com C grande. Assim, por exemplo, aos domingos, nos campos de futebol, anuncia-se a constituição das equipas e os jogadores devem ter uma forte constituição física porque fazem um esforço muito grande. Não é dessas constituições que vos quero falar, mas de uma tão importante que se escreve sempre com C grande. É a Lei das Leis, uma espécie de mãe de todas as leis. Se não houvesse leis, cada um fazia o que lhe apetecia, e era uma grande confusão. Por exemplo, pensemos no direito a fazer barulho e no direito ao sossego. Nós podemos brincar e cantar e gritar, mas não sempre, nem em qualquer lugar. No recreio, sim. Nas aulas, não. Porque à bulha não se aprende. Há leis locais, desta ou daquela terra, há leis particulares, desta ou daquela profissão. Mas tem de haver uma lei-mãe que dê uma orientação geral a todas as outras leis, para que não se contrariem umas às outras, para que apontem todas no mesmo sentido. É precisamente a essa lei que se chama Constituição, a lei fundamental de um país. Na altura em que Dom João VI regressou à metrópole, o Brasil
era uma próspera colónia e, por esse motivo, antes de partir, o rei deu-lhe a categoria de reino, tendo aí deixado seu filho Dom Pedro como regente. Os portugueses não aprovaram esta decisão e as cortes decretaram então o regresso do Brasil à situação de colónia. Dá-se então uma revolta liderada pelo príncipe Dom Pedro, que proclama a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Quando morreu Dom João VI, devia suceder-lhe Dom Pedro. Como este era imperador do Brasil, abdicou em favor da sua filha menor, Dona Maria. Enquanto esta não atingisse a maioridade, quem devia assegurar a regência seria seu tio Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. No nosso país havia os que defendiam a Constituição de 1822, os liberais, e os descontentes com o liberalismo, que defendiam o regime absoluto em que o rei detinha todos os poderes, os absolutistas. E se Dom Pedro era liberal, Dom Miguel era absolutista, tendo por isso começado a governar o nosso país como se de uma monarquia absoluta se tratasse, desprezando o que dizia a Constituição de 1822. Dom Pedro, ao tomar conhecimento deste facto, obrigou o irmão, Dom Miguel, a jurar uma carta constitucional em 1826 que defendia as ideias liberais. Só que Dom Miguel não só não cumpriu as determinações da carta, como perseguiu os liberais, obrigando alguns deles a fugir para o estrangeiro. Quando Dom Pedro tomou conhecimento do que se estava a passar, embarcou para a Europa e, com os liberais da Ilha Terceira, formou um exército, venceu os miguelistas na Praia da Vitória, nos Açores, e partiu para o Porto, tendo desembarcado aqui, no Mindelo, onde ainda hoje podemos ver um obelisco comemorativo deste desembarque. Entretanto, Dom Miguel e os absolutistas cercam a cidade do Porto, onde se encontram Dom Pedro e os liberais. Os miguelistas são derrotados no Algarve pelos liberais, comandados pelo Duque da Terceira, que avança e ocupa a cidade de Lisboa em 1823. Para ajudar os seus companheiros do Sul, Dom Miguel levanta o cerco à cidade do Porto, tendo acabado por ser derrotado. Em 26 de maio de 1834, nesta casa de Joaquim António Sarmago, foi assinada a Convenção de Évora Monte, que restabeleceu a paz em Portugal. Aqui, os representantes de Dom Miguel e de Dom Pedro assinaram a convenção que pôs fim às lutas liberais. Dom Miguel parte então para o exílio no estrangeiro. Com o regime liberal vencedor, o nosso país passou a ser uma monarquia constitucional.